Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela TV aberta, via parabólica, TV BR8, sintonia 573 da parabólica. Meus amigos, nós já falamos aqui, há alguns meses atrás, sobre cinema. Falamos sobre cinema e inclusão social. Hoje nós vamos voltar ao tema cinema, relacionando o cinema àquilo que me parece mais importante para o crescimento do nosso país. Aquilo que me parece mais importante para a salvação do nosso país, a educação. Cinema e educação, cinema e cultura. E antes de apresentar os meus convidados, são dois convidados especialistas no tema, eu quero pedir a vocês todos que inscrevam-se no canal, quem ainda não é inscrito, deixem aí o seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, com seus familiares, deixem comentários, críticas e sugestões de pauta, né? O nosso canal vem crescendo e vem crescendo graças a todos vocês que nos têm prestigiado. Em contrapartida, o Resenha Plural oferece bons conteúdos. Muito bem, eu estou recebendo hoje, mais uma vez, o Fernando Cachaça, presidente do Cineclube Cauim de Ribeirão Preto, o mais importante cineclubista do país, que preside o mais importante cineclube do país, o Cineclube Cauim. Né? E trazendo também aqui o Odônio dos Anjos, que é diretor de projetos do Cauim, é parceiro do Cachaça, no Cauim, né? É empresário e parceiro do Cachaça, no Cineclube Cauim. Tem também uma ONG, não é? E ele vai falar sobre isso depois, que é muito bacana. Né? E eu vou começar aqui conversando com os dois sobre esse tema cinema e educação. Eu tenho lido muito sobre isso. E tenho observado que o cinema é uma ferramenta extraordinária para a educação. Extraordinária. É possível se acrescentar muito no processo educacional de crianças e jovens com o cinema. E de adultos também. Até porque trata-se de uma ferramenta de sensibilização. Não é? Por exemplo, falando de educação, quem não gostou, quem assistiu e não gostou da Sociedade dos Poetas Mortos? Né, Cachaça? Quem assistiu e não gostou do Mestre, ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier, né? Filme da década de 60. Esses filmes falam de educação. Assisti essa semana atrás aqui um que eu achei fantástico, Os Rejeitados, né? Que também tem esse viés educacional, não é? Cachaça, eu acho que você concorda comigo que a educação é o que há de mais importante para o crescimento do país, para o desenvolvimento do país, não é? E eu quero que você trace esse paralelo. Eu fiz uma seleção aqui de uma série de temas de filmes relacionados. Ou seja, se uma faculdade quiser falar sobre pessoa com deficiência, tem tudo. Vou dizer, vai assistir O Pé Esquerdo, Tem tudo. o Escafandra Borboleta. Tem filme Né? para tudo. Entre outros tantos. Todos os temas. Vamos lá. Carlos César, olha que coisa interessante. Primeiro é o seguinte, a nossa parceria é muito grande. Quando você foi diretor da Faculdade de Direito ali do Mauá, nós fizemos o Cinema e Direito, que era toda semana. Isso quando o Cauim era no Bristol, que tinha 900 lugares. Você levava todos os alunos e fazia aquele cinema, e depois tinha debate. E a coisa foi crescendo tanto que no final a gente deixava os freezer lá dentro, porque o pessoal tocava violão depois. E uma outra coisa que eu me recordo, que nós tivemos em Brasília, eu e você como vice-prefeito, e nós tivemos com Cristóvão Buarque. E você fez um programa, Boca Livre, que é o programa que eu adoro. Fiz uma entrevista com para o Boca Livre, que é o nosso programa. Cristóvão Buarque. Para o nosso programa Boca Livre, porque o Cristóvão Buarque tem uma lei
é uma lei importantíssima, mas é aquelas coisas do Brasil que o pessoal, outro lado, a Rezende brincava muito. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Essa lei não pegou porque ele deixou de ser senador, que obriga todas as escolas públicas a ter uma sessão de um filme brasileiro por mês. E nós fomos lá porque você queria implantar, como vice-prefeito, Ribeirão seria a primeira cidade a implantar isso. Sim. Infelizmente ele não se reelegeu. Infelizmente mesmo. Foi porque era um gênio, né? Uma pessoa ligada, senador, ligada à educação. Esse dia eu li uma entrevista dele muito bonita. Ele falou: agora não tem mais tempo para política, com 80 anos, vou ficar na educação. E nós fomos lá porque essa lei é importantíssima. Se essa lei pegasse, seria uma coisa tão importante. Porque é o seguinte, o cinema brasileiro, ele é muito rico. O que ele é pobre, porque assim, não tem dinheiro, porque assim, não se destina dinheiro, verba para fazer filme. Mas quando faz, ganha prêmio no mundo inteiro. A gente tem muito exemplo de cinema brasileiro. E esses dias o Santoro, o ator, Rodrigo Santoro. O Santoro tem uma família daqui de Ribeirão. E ele falou uma coisa, falou: nós estamos iguais. Porque, na verdade, ele faz filme lá e faz filme aqui. Falou: é a mesma coisa, nós só não temos dinheiro. Porque lá, por exemplo, você gasta uma fortuna para fazer uma cena que aqui dá um filme de longa-metragem. Então, essa visita que nós fizemos foi muito importante. E esses dias eu recebi daquele negócio que volta no celular a tua entrevista. Postei de novo. Que ele falava exatamente isso. Era uma lei muito importante. E é tão simples. Um filme. Agora com o DVD, porque antigamente não tinha gente aqui no cinema, agora com o DVD, com tudo, dá para fazer. Nós tivemos um exemplo aqui como é que chama a cidade? Do nosso amigo Luiz Eduardo, perto de São Simão, que era a cidade do Luiz Eduardo Garcia. A diretora da escola, Cajuru, ela fez, que era a nossa diretora, que foi diretora de ensino municipal, ela é delegada de ensino, ela pegou uma sala de aula, que estava, e fez um cinema dentro da escola. E é tão simples. E, como você disse, tem tema para tudo. Tudo, qualquer coisa. Nós estamos fazendo... Inclusive o cinema nacional. O nacional. No nacional por tem exemplo, tema para tudo. Agora, eu citei 2 filmes aqui maravilhosos. que não são nacionais. Cinema, na verdade, a gente tem que pensar assim, o cinema é mundial. A linguagem é mundial. Mas, por exemplo, quando às vezes eu faço um projeto para o Ministério da Cultura, eu falo: então vamos tentar passar mais filme brasileiro. Tem para tudo. Agora, por exemplo, nós estamos lá com a Escola ao Cinema. É um projeto que já voltou agora dia 19 de fevereiro, 2 sessões por dia, 2 ou 3 sessões por dia. E sempre isso, o professor liga e fala: olha, eu estou em um tema, eu estou fazendo um trabalho sobre ecologia. Então vamos lá, filme Amazônia, filme isso. Tem. Erin Brockovich. Né? Tem sobre meio ambiente. Tem tudo. Aí você pega Tainá, só os brasileiros. Você só está falando dos brasileiros. Não, só brasileiro, porque assim, eu resolvi fazer uma programação de brasileiro junto com o Muito Ministério. bem. Mas tem muita coisa. Aí, eu me lembro assim, quando você era secretário, tinha o Adriel, que tinha lá a Fundeb. Adriel Genaro, que esteve comigo aqui. Grande Adriel. E o Adriel falou: olha, vamos começar a passar filme para essa garotada. Aí começamos a achar filmes para eles. Eu me lembro de um filme que foi o maior sucesso da história da Fundeb, tinha do Cauim. Nunca Me Sonharam. Quer dizer, um filme que vai... Então tem filme para tudo. E a coisa mais importante que existe, não adianta a gente pensar em mais nada. A única coisa que pode salvar a humanidade é a educação. Não existe. Não tem mais outra coisa. Porque, olha, tudo bem, a vacina é maravilhosa, a ciência é tudo maravilhoso, mas a pessoa tem que chegar lá. Não pode ser para uma minoria. Todo mundo tem que ter direito à educação. E o cinema é uma ferramenta, porque, além de tudo, ele tem uma coisa maravilhosa. Você sabe, hoje, todo dia tem a sessão e a gente vai lá e grava, o professor, o aluno. Mas hoje um professor falou uma coisa tão linda. Falou: cara, a cidadania começa quando ele entra no ônibus. Só dele sair daquele bairro. Não, tem uma criançada já que nunca tinha andado de ônibus. Nunca imagina ir ao cinema, não é? E agora nós estamos ampliando, quer dizer, quer dar o livro. Já tem o cinema, o ônibus, o suco, a pipoca, agora vai ter o livro. E um jeito que nós estamos pensando em fazer não é aquele jeito assim, de você já dar um livro igual para todo mundo. Não, nossa ideia é dar um livro diferente para cada um. Para eles poderem, inclusive, trocar. Trocar. Sim. Sabe? Então nós estamos conversando com os conselhos de professores, como é que eles vão fazer isso dentro da sala de aula, para passar por irmão, sabe? Que é aquele negócio que o Ali Salomão bolou na época do Gilberto Gil, ministro, que era assim: pôr um livro na cesta básica. Parece simples, sim, mas não é, né? Porque assim, quando a pessoa tem um livro em casa, ela nunca teve, né? Ela tem um livro em casa, folheou. Se um leu, um irmão leu, já começou, já foi, o bichinho pegou. E cinema é a mesma coisa. A magia é tão grande que eu me lembro assim, o Sócrates, o doutor Sócrates, ele tinha um negócio assim, a gente mais prático, eu, o Odônio, a gente vai atrás da verba, vai atrás de passar o filme, e o Magrão,
ele era mais Nosso lanterninha. ele era mais um contemplador, ele ficava ali vendo. E um dia, logo no começo assim, do ano letivo, ele saiu da sala, ele foi para dentro do cinema, ficou lá um tempão. E ele saiu com os olhos marejados. E eu falei, você estava vendo o filme? Estava assistindo o filme? Eu falei, não. Eu estava lá na frente assistindo as crianças assistir o filme. E é a coisa mais emocionante do mundo que eu já vi, porque cada criança, cada olhar, eu olhava para a tela, cada cena, a criança estava, a reação das crianças, eu sentia a mesma coisa sem ver o filme. Quer dizer, é isso, né? É você dá uma oportunidade. E o cinema é essa magia que já foi popular. Já foi a coisa mais popular do mundo. O cinema era barato Nossa, demais. em Ribeirão, quantos cinemas? Quantos cinemas de milhares rua. com mais de 1.000 lugares. Sim. O Fantástico. cinema era muito barato. Era uma diversão tão popular. Veja bem, não tinha. No Brasil tinha TV Globo, TV Tupi, TV Celso. Celso, Era quatro, depois veio a cara. Record. Mas não tinha. Quando eu falo isso pro meu filho ri, fala, pai, não é possível. Não tinha videocassete, não tinha computador, não era internet, não tinha computador. Era máquina Remington. Que até esses dias eu lembrei que o Ziraldo, menino maluquinho, ele deu uma entrevista pra gente e ele falou que na casa dele, um dia ele estava lá e um amigo dele levou uma neta para conhecê-lo e ela viu a máquina de escrever e falou assim, o que é isso? Ele mostrou como é que funcionava e falou assim, vô, ela é moderna, ela já fala e imprime. Você já bate, ela imprime. Mais moderna que o computador. O Geraldo contou no nosso programa, vô, que coisa incrível, você vai digitando, ela vai imprimindo. Quer dizer, então Mas isso é isso, a educação. essa lei do Cristóvão é uma lei fantástica. Mas ô Dônio, se houvesse bom senso na educação, nem precisaria dessa lei. Lógico. Concorda comigo? Já teria. Se nós tivéssemos gestores bons na educação, Já gente que estaria conhece de inserido. educação, já está inserido. Uma coisa interessante que nós fizemos há um tempo atrás, e acho que nós vamos fazer de novo, nós fizemos um curso de formação para professores para utilizar o cinema como uma ferramenta pedagógica. Olha, veio aqui o que a lei falava é o que vocês estão fazendo no Cauim. Veio o GAT, Hoje, veio Marília a Marília Franco, vieram dar curso. Nós formamos mais de 400 professores. É que na época a gente usava isso todo ano, né? Fazia todo ano. Aí chegou uma época que os professores falaram, mas são os mesmos professores, não precisa mais. Mas agora já precisa. Não, e o curioso, Carlos César, é que a gente, vendo uma série de crianças que nunca tinha ido no cinema, quando nós fizemos esse curso, a gente percebeu que muitos professores nunca tinham ido no cinema. Os professores. Os professores. Nós tivemos uma experiência, Carlos César, que é a coisa mais louca do mundo. Assim, eu conto uma experiência assim. Na época a gente trabalhava também com muitas cidades da região. Em Ribeirão Preto, você fala assim, a pessoa nunca foi ao cinema, mas ela sabe o que é um cinema. Algumas cidades as pessoas nunca foram ao cinema, mas não tem cinema na cidade há mais de 40 anos. Então ela não sabe nem o que é o cinema. Aqui ela tem um cinema no shopping, eu nunca fui porque não tem dinheiro. Mas tem algum... Então eu me lembro que veio um ônibus e a professora desceu e me chamou e falou, olha, vai ter pegadinha? Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, porque eles são de roça, né, de rural, de Ituverava. E eu fui no circo e o palhaço ficou brincando, eles ficaram muito incomodados. Ficaram constrangidos. Aí eu falei, mas é o cinema. Ela falou, então, mas pegadinha. Eu falei, a senhora já foi ao cinema? Ela falou, não. Ela falou, eu sou de Ituverava, era da roça, eu vinha num ônibus fazer faculdade aqui em Ribeirão, terminava a aula e eu voltava no mesmo ônibus. Eu nunca vinha a Ribeirão, a não ser para fazer compra, eu não sei o que é o cinema. Eu levei ela para ver. Ela levou um susto, Carlos César, quando ela viu o tamanho da tela. Que ela viu... Quer dizer, a professora não tinha a mínima ideia do que ela estava fazendo ali. Quer dizer, olha que loucura. Quer dizer, e aqui na cidade do lado. Porque essa coisa. Hoje, na pandemia, eu usava muita máscara. Você nem está falando de uma cidade. Não, aqui do lado. Lá do Agreste, Ituverava. Ituverava. Estado de São Paulo, o estado mais rico do país. E uma cidade rica. E eu me lembro que agora, na época da pandemia, eu usava aquela máscara Cauim, né? Uma máscara estava escrito Cauim. Aí todo mundo falou, você é do Cauim? Primeira vez que eu fui ao cinema, primeira vez que meu pai foi ao cinema. E até hoje, cara, são 45 anos de Cauim, eu encontro pessoas formadas, né, que só foram ao cinema. Não é que a primeira vez, não foram outras vezes ao cinema, todas as vezes foram ao cinema no Cauim. Eu pego o táxi, o cara. Raramente eu pago um táxi, eu não dirijo. Então, porque o cara fala, não, meu neto vai no seu cinema. Eu fui. Só que agora é uma feira, vou na feira ganho banana, maçã. Mas agora é interessante que as pessoas assim, de 40 anos, só, eu, primeira vez que fui ao cinema foi no Cauim, a segunda vez que fui ao cinema foi no Cauim, meu filho a primeira vez que foi, porque o cinema do shopping, ele ficou impraticável.
Por quê? Não, mas é uma coisa, é muito simples de entender. Não é um crime. O problema foi o seguinte: os cinemas da cidade, eles eram imensos. 800 lugares. O menor cinema era o Bristol. O Centenário tinha. Os Bristol tinha 900, o Centenário tinha 1.100. São Jorge era o maior. Era o maior. São Jorge tinha 2.000 lugares. E aí o que acontece? O cinema era barato, 70 centavos de dólar, era a única diversão que tinha. Eu me lembro que assim, no centro da cidade, o ônibus, para sair a Praça dos Ônibus, então, o Cine São Paulo terminava 10 para meia-noite. Eles não terminavam na mesma hora, que senão entupia o pão de ônibus. Aí acabando até o Centenário, que era em frente ao pão de ônibus, terminava então 5 para meia-noite, que aí era atravessar a praça. Olha só, todo o transporte de Ribeirão funcionava em função do cinema. Função do cinema. Porque, olha que legal. Não, porque era uma coisa absurda. Só que acontece o seguinte, o cinema é uma coisa... E era o grande programa que as pessoas tinham. Era o único programa. Na matinê. Era o único programa, porque ele era muito barato, ele era um programa popular, é o que existia, não existia outra coisa. E uma outra coisa, mas só que para o proprietário do cinema, as pessoas não pensam nisso. O proprietário do cinema, ele paga metade do dinheiro que entra no cinema, vai para o dono do filme, metade fica para ele. E ele tinha aqueles prédios imensos que, de repente, o cinema começava às 2 da tarde e ia até meia-noite, 4 sessões no máximo. Um supermercado começa às 7 da manhã, um banco. Esses prédios começaram a valer muito mais para outro tipo de negócio. Igreja. Não. Aí, supermercado, banco, lojas. Aí os donos do cinema começaram a ficar naquele sufoco. Quando era dono do prédio, tudo bem, conseguia se manter. Quando não era dono do prédio, não conseguia mais pagar. Aluguel, agora o shopping, o que aconteceu? Quando vem o shopping, ele precisa do cinema para atrair pessoas. Aí o dono do shopping chega pro dono do cinema e fala: olha, eu vou te fazer o cinema, você vai ficar 4 anos sem me pagar. Aí você vem para cá. Bom, só que aí o cinema no shopping, todo cinema, qualquer bairro da cidade é obrigado a ter um ônibus que vai até o centro, mas não é obrigado a ter um ônibus que vai para outro lugar. Então o shopping já não era mais... O acesso já é já difícil. Ficou impossível, porque tinha que pegar no mínimo 2 ônibus. Aí depois o shopping tem que pôr uma roupa melhor. E o shopping, cara, falou: já que você está aqui, as salas são menores, você aumenta o custo do ingresso. E aí aumenta a pipoca e foi virando um absurdo. Tanto é que quando... E o shopping é um espaço caro. Então, naturalmente mas, caro. E aí os donos do cinema fazem negócio. O cinema não é... O Cauim é uma ONG, o resto do cinema é comercial. Aí o cara, vou vender meu prédio para um banco, vou vender meu prédio para... Ou quando era dono do prédio. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que quando o Gilberto Gil era ministro, ele chamou a gente e falou: o que está acontecendo? Por que o pessoal não vai... E as multinacionais, não façam mais cinema no Brasil, porque o pessoal não vai mais no cinema. Nós respondemos para o ministro: não é isso. Não é o povo que sumiu do cinema. É o cinema que sumiu do povo. Sim. Aí, bom, então vamos montar os cineclubes. Infelizmente só deu o Cauim. O plano era montar no Brasil todo. Mas é isso, porque o cinema... então não é assim, o dono do cinema é um safado. Não é safado, é caro pra caramba. Você imagina. Você imagina o que é manter o cinema em Ribeirão Preto? O cinema como o Bristol, por exemplo, que era o menor dos grandes, 900 lugares, que é um ar-condicionado central. Então você abria o cinema às 1h da tarde, você tinha que ligar o ar-condicionado a meio-dia. Para 100 ou para 900 pessoas? Meio-dia. Isso não é o caso. Ligar. Não é o caso do Cauim, que abria às 7. Estou falando do dono do cinema comercial. Aí ele liga aquele ar e ele vai até a meia-noite, ele não pode desligar aquele ar. É 12 mil de luz. É um absurdo. Então, é um negócio. O cinema é um negócio. Aí depois vamos falar dos extremos, aí vamos falar do DVD, vamos falar... Ficou um absurdo. Mas, por exemplo, o cinema vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Os Estados Unidos hoje já querem sala grande. Não vai acabar, porque eu me lembro que quando surgiu o vídeo, as locadoras de vídeo, todo mundo de cinema, e um amigo nosso que tinha cinema falou: cara, você pode ter a melhor cozinheiro em casa, um dia você come fora. Então o cinema é aquele dia que você vai comer fora. E não vai acabar. Como não vai acabar o teatro? Como não vai acabar o rádio? É óbvio que assistir a um filme em casa é bom também. Mas não tem aquela mesma mágica, aquela mesma aura, não é? Meu irmão, na hora que apagou a luz, coisa gostosa que é o cinema. É porque na hora que apagou a luz, acabou. Você pode estar com a tua mulher, com 10 filhos, na hora que apagou a luz é um por um. A televisão você vai buscar com pipoca, você vai... Dá uma pausa, vai tomar uma água. No cinema não, no cinema cada um vira um. Apaga a luz, vira um sonho. Isso não vai acabar. Você consegue entrar, né? Vai ficar caro. Agora, eu acho que esse trabalho que o Cauim faz é muito importante, Cachaça, porque nós precisamos despertar o pessoal da educação, os profissionais da educação, para a importância do cinema. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Eu trabalho com 2 áreas muito sensíveis: a promotoria da pessoa idosa e a promotoria da pessoa com deficiência, né?
Tem alguns filmes que eu assisto envolvendo esses dois temas e eu fico emocionado. Não é? Me faz ser um promotor melhor. Pois é. Não é? Você assistiu, por exemplo, A Cor do Paraíso? Sim, sim. Um filme iraniano? Sim. Não é, menino deficiente visual? Agora eu estou Aquilo na é uma coisa fase do iraniano. maravilhosa, inclusão. Aquilo fala de inclusão no ensino. Não é? O idoso. Eu até fiz uma. Antes de partir. Nossa, isso é bonito, cara. Eu tenho os direitos. Antes de partir. Eu posso passar a qualquer momento. Jack Nicholson. Jack Nicholson, né? Ele. Aquele filme que eles estão com câncer, os dois, né? Como é que ele chama? Morgan Freeman. Morgan Freeman. É tão bonito. Esse filme. Lindo. Me faz eu tenho ser um promotor melhor. Eu tenho os direitos desse filme, eu posso passar. Porque agora a gente está voltando àquele projeto que é o seguinte: o Cauim, eu não quero fazer lançamento de filme. Tem um filme lindo, ótimo, passa no cinema comercial. O que a gente vai fazer lá, nós temos 2 salas. A sala que já está pronta, que é essa que a escola vai ao cinema, que está funcionando todos os dias, e tem uma sala menor, que essa sala vai funcionar para temas. Todo dia ela tem um tema. Todo dia tem um tema. Cinema e psicologia, cinema e literatura. Mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Sim. Exatamente isso, como nós já fizemos. Sim. Com você, com o diretor. E tem que fazer cada vez mais. E nós estamos reservando um espaço, Clotilde Rossetti Ferreira, uma das maiores educadoras do mundo. Então, ela está com a gente no projeto. Psicóloga. Professora, viúva de Sérgio Henrique Ferreira. Sim. O problema dela é o genro, né? Sogra do nosso ilustre convidado, Odônio. Mas ela tem um projeto que a gente vai fazer lá, que é o seguinte: nessa sala 2, que vai ser para debate, tem uma área em cima dessa sala que é mirante. Um mirante, que depois que termina, as pessoas vão debater lá em cima. Eu conheci lá, bonito. E é isso que. E é cada dia um tema. Eu tive uma reunião esses dias com o Valdomiro Santana, tem uma vez por semana, vai ser cinema e artes plásticas. Quer dizer, é conhecimento geral. Eu não quero a ideia. E todo dia, aquele projeto maravilhoso que você fez parte, que é o cinema e profissão. Porque o que acontece? Isso é uma coisa tão interessante. Tem muita gente. O que eu estou dizendo aqui, não é? Quem trabalha, um assistente social, por exemplo, tem que assistir esses filmes. Olha que coisa mais linda. Quem trabalha com inclusão tem que assistir A Cor do Paraíso. Sim. Tem que assistir Uma Mente Brilhante. Nossa, maravilha. Russell Crowe. Olha só que loucura. Certeza. Olha que loucura. Um dia eu estava sentado, fui almoçar com o nosso querido amigo Manuel, que está lá em Rio Preto. Sim. Grande Mané. Secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda da gloriosa São José do Rio Preto, que nos assiste, viu? Que nos assiste também. YouTube é mundial, gente. Nós temos audiência, Cachaça, em Portugal, cara. Na Argentina. Beleza. Maravilha. Não, eu vim aqui, eu vi a repercussão. E o dia que o Odilon Wagner falou do Cauim aqui, o Brasil, todos os amigos meus de teatro me ligando, a Débora do Boc, pô, Odilon foi aí falando do Cauim no programa do Carlos César. É incrível. É incrível. Mas fez elogios rasgados ao Cauim. Que maravilha. E deu uma aula aqui sobre a Lei Rouanet. Isso, eu vi. A aula que ele deu sobre a Lei Rouanet foi excepcional. E ele é do ramo, não é? Ele foi presidente do sindicato. Muitos anos. Mas o Mané, a gente estava sentado, nós fomos almoçar e chegou um casal. Umas crianças. O garçom falou: Cachaça, eles querem perguntar um negócio para você. Pode? Claro. Era o casal lá, um casalzinho assim, também o Mané, e ele falou: olha, a gente queria falar só um negócio para você. Nós somos casados, eu sou economista, ela é advogada. São nossos filhos. Nós nos conhecemos no Cauim. Eu só queria fazer esse depoimento rapidinho, não quero perturbar. Aí o Mané já ficou curioso. Não, fala aí, eu quero saber. Não, é o seguinte. A gente era de escola pública, eu do Alcides Corrêa, ela do seu Toniel e tal. E teve aquele semana de cinema e educação. Aí foi, no primeiro dia nós fomos, misturava todas as escolas, inclusive as particulares. E nós chegamos tudo lá e tal, e aí nos vimos assim, mas não aproximamos. Era um filme lá sobre não sei o quê, cinema e medicina. Então, aí, no outro dia a gente já estava sentado do lado, já começamos a ter um casinho assim. Aí um dia começou um filme, ela falou: peraí, eu quero ver isso aí. Que era cinema e economia. Aí ela me falou. Ela falou: olha, era um filme sobre Celso Furtado, acabou o filme, o debate era Dr. Nelson Rocha Augusto, do Banco Ribeirão, doutor... pessoal da USP. Como é que é? Rudinei Toneto. Rudinei. E falou mais uma pessoa, e o filme era esse. Eu vi hoje, eles são meu colega, porque eu sou formada em economia e dou aula na Moura Lacerda. E graças ao Cauim, porque economia para mim era o seguinte: minha mãe me dava dinheiro para eu ir
na escola de ônibus, eu ia no lanche, eu não tomava, guardava dinheiro, sábado eu tomava uma breja, isso era economia. Eu não tinha ideia. E ele falou, e o meu foi direito. Porque eu vim aqui, vi um filme 12 anos, uma sentença, estava debatendo o Sérgio Rocha da Fonseca, Tarso. O profissional de direito tem que assistir um filme desse, 12 anos, uma sentença. Aquele filme que você passou lá, o Juízo, lembra? Você que conseguiu... o filme do Paul Newman. Não, você passou aquele da Maria Augusta. Da Maria Augusta também. Que você conseguiu os direitos, ela cedeu para o Cauim. Sim. O Paul Newman é o Veredicto. Veredicto. Nossa, aquilo é maravilhoso. Então, e aí ele me falando isso. Ele falou, não, e eu aprendi lá, depois nós casamos. E eu fiquei ali olhando com aquela cara. Quando eu olhei para o Mané emocionado. Aí saiu o Mané e falou, cara, você nem percebe a importância disso? Eu falei, eu percebo, Mané, mas... Ele falou, mas você não está entendendo que eles só fizeram isso porque aprenderam... Por quê? Era uma coisa que o filho do dono do cinema, do meu querido amigo Wilton Figueiredo, ele tem um filho, e um dia a gente brincava com o filho dele, eu ia lá, mas ele falava, por que você não fala que era filho do... Eu falei, não, sou filho do... Sacaneava, né? Meu pai é o dono e tal. E a gente ia muito, ele falou assim, pai, mas o maior projeto é o cinema e educação. O Wilton falou, pai, por quê? Aí o Wilton explicou que ele estudava junto com o filho da Soraya e do Odônio. Ele falou, não, porque é o seguinte, nós da família temos advogado, médico, a maioria dessas pessoas estão tendo acesso à educação agora. E eles não sabem o que é biologia. E não sabem das não profissões. Sabe das profissões. Porque não tem nenhum mas não tem nenhum parente na família que fez faculdade. Pois é. Então, a referência profissional acaba sendo o cinema. E a gente não sabia da importância desse projeto. A gente fazia porque era bonito, mas não é que é Olha bonito. Aí, ó, o despertar profissional e volta pelo agora, cinema. E volta agora, porque o cara vai lá e fala, não, mas peraí, eu queria ser médico, mas não é isso que eu quero ser. Mas tem um negócio, é o que ela falou, a economia para mim era economizar um dinheiro. Pegando um gancho aqui na medicina, não é? Um professor de medicina, um aluno de medicina, tem que assistir um Ato de Coragem. Magnífico. Do Denzel Washington. Nós fizemos com a medicina, com o professor Norberto, uma série de filmes, cinema e medicina. Tem muito filme. Tem filme para tudo. Tem filme. Esses dias teve aquele caso das gêmeas aqui. Sim. Em Ribeirão. Aí o Edmur, o professor, falou, Cachaça, tem um filme lindo. E eu peguei esse filme e passei para o Coque. Eu esqueci o nome do filme agora. Que é a mesma história do médico que fez essa operação. Então, nos Estados Unidos. Eu consegui os direitos desse filme, passei para o Coque lotadíssimo. E ele falou, cara, aconteceu em Ribeirão uma coisa que já aconteceu e tem um filme sobre isso. Aí o pessoal, e tem um punhado de aluno que quer fazer medicina, tem que ver esse filme. Então tem tudo, gente. Tem Odônio, o Cineclube Cauim está sediado em Ribeirão Preto. Quantos lugares hoje, Cachaça? 250 uma sala e a outra 60. Prefeitos da região que quiserem usufruir dessa coisa maravilhosa, né, que é o Cineclube Cauim, né, podem? Lógico. Nós trabalhamos já com a Delegacia de Ensino há muito tempo atrás, com 25 cidades da região. E ainda hoje, do Estado. E ainda hoje, as Cravinhos, cidades da região que nos contactam, a gente então, faz sessões exclusivas para eles. Senhores prefeitos, vocês não podem perder essa oportunidade. Pode trazer suas crianças. Pega o ônibus lá, enche de criança, de professor, não é? E criança, professor, e vão levar para o Cauim. Façam contato com o Cauim. Ontem, vi o Tião, nosso amigo Tião, ele estava em Brasília, ele falou, Cachaça, estava no avião com o prefeito, recebi uma mensagem mostrando as coisas do Cauim, mostrei para ele e falei assim, quero a semana que vem, pode agendar. Pronto, é só ligar. Eu diria, Odônio, que uma sessão, ou um festival, vamos assim dizer, uma semana, né, de filmes voltados para a educação, talvez funcione muito mais do que você treinar professores, não é, em sala de aula, numa sala de aprendizado, não é, num curso de reciclagem, talvez seja muito mais útil. Nós fizemos bastante isso já. Nós fizemos isso, eu me lembro que na época a Elza Rossi era secretária, ela mudou todo o treinamento para cinema. Então a gente, assim, como se você pega o cinema segunda a sexta, você trabalha com muita escola, mas sábado, domingo, férias, e era legal porque ela descobriu o melhor método do mundo, ela pagava a hora-aula, então o professor, além de estar lá, ele recebia, porque ele estava trabalhando. Então era uma coisa maravilhosa, porque a gente nem fechava, porque tinha, nas férias, utilizava com os professores. E muito legal, porque assim,
E tem muito, mas tem tanto filme, porque tem as fundações. Até aquelas questões mais delicadas, talvez, o professor abordar em sala de aula, né? Você tem o cinema para, não é? Para mediar. Para mediar. Carlos César, e tem Por filme exemplo, de tudo. A diversidade sexual. Tem filme pra caramba. Tudo tem filme. 2 recentes, Me Chame Pelo Seu Nome, Sim. Magnífico. que é um filme extraordinário, e o Brokeback Mountain. Que, por sinal, tem um Ribeirão Pretano que trabalha nesse filme. Me chama pelo seu nome. Tem. É o Lourenço Santana, Trabalhou na produção ilustre desse cineasta. filme, Ele foi, exatamente. fez parte da produção do filme. Exatamente. Nossa, parte da frequentou produção o do Cauim filme. desde menininho. É um orgulho. Fez parte da produção. Isso. Eu me orgulho muito também. E tem muito filme, cara. Tem filme pra tudo. Porque assim, quando Pra tem tudo. um tema. Já Quer discutir racismo? Tem. Nossa, Tem. nossa, Nossa. eu tenho uma prateleira. Milhares. Eu tenho uma prateleira só de racismo. Só Pode de... começar pelo Cidade de Deus, vai. Hoje, Hã? hoje, eu estava fazendo um projeto e o Mário, que estava redigindo, olha, veio uma diligência de uma emenda parlamentar, que isso é muito importante, emenda de deputados de Ribeirão, Rafael Silva. Eu vou lembrar porque assim, ele fez uma emenda que chegou hoje o pedido, e uma emenda sobre cinema e educação. Aí o Secretaria da Cultura pede, refaça aqui. Aí ele me ligou e falou assim, preciso de alguma coisa sobre cinema e literatura. Eu falei, anota aí. E comecei a falar e falou assim, mas você está me falando, você está lendo? Eu estou falando de cabeça, cinema e literatura. Eu falei, então vamos lá. De Graciliano, Vidas Secas, Deus Pereira dos Santos, e fui falando. Não falta. Assim, como é que é? Anota aí. Memórias do Cássio, Vidas Secas, Deus Pereira dos Santos, Graciliano. Mas precisamos fazer um adendo também, que você tem uma memória excepcional, né, cara? Eu não conheço alguém que tem a memória que não, você mas tem. trabalhei com isso a vida inteira, né? Aí chegou uma hora e falou assim, não, já deu uns 15. Eu falei, então vamos lá, cinema e cidadania. Mais um tanto. Isso é importante, porque agora as emendas parlamentares que os deputados fazem pra gente, ela tem um tema. E a gente joga tudo, isso é o Odônio que cuida disso também. E a gente joga tudo no educação. Tudo é educação. Tudo é educação. Aliás, precisamos agradecer, não só o Rafael. O Rafael chegou hoje. O Baleia Rossi tem ajudado. Os deputados têm prestigiado, os deputados de Ribeirão Preto têm prestigiado. Todos eles. Léo, o Baleia, o Rafael, o Ricardo. Tem alguns que costumam fazer campanha por aqui, falam até que são daqui e tal. Esses aí merecem um puxão de orelha, hein? Mas você sabe, Vocês devem saber do que eu estou falando aí. Mas nós tivemos emenda, nós tivemos tanta emenda esse ano. Porque assim, e é bom esclarecer também, que às vezes o cara fala assim, você tem emenda, empresta um dinheiro aí. Porque eu quero. Vamos ficar claro, a emenda é o seguinte, emenda é para projeto Escola Vai ao Cinema para ônibus. O ônibus custa quanto? É R$800 a sessão. Se o ônibus subir, você tem que pôr do bolso. A emenda paga só o que está no papel. E dentro do que você e às vezes demora um ano para sair. Não há previsão de aumento de custo nas emendas. E nem é para gastar com qualquer coisa. É para aquilo que está no papel. Porque às vezes você faz uma emenda, o cara liga e fala assim, o Cauim está me devendo um negócio aí. Dono de bar, cara, liga lá querendo receber de emenda porque eu bebi. O cachaça está devendo aí. Dônio, olha, nós falamos dos prefeitos da região, né? Uma parceria com os prefeitos. Sim. Não, Eles trazem emendas dos seus deputados e fazemos os dos projetos seus partidos e um outro projeto. Projetos feitos em conjunto. E nós estamos fazendo um projeto que é maravilhoso, que é ensinando as crianças a fazer filme com celular, para passar no Cauim. Então, para registrar a sua vida no bairro. Então nós conseguimos da Receita Federal do 20 celular para o Cauim. A gente dá aula, vai lá, ensina, eles fazem o filme e passa no cinema. No Cauim, passa no bairro. Isso é importantíssimo, porque eles vão lá ver o filme para aprender a fazer. Não, e aprende a história do bairro, aprende a valorizar o comerciante mais antigo. Já é a segunda turma. O músico, o artista, a professora que está lá. Primeira mão, as inscrições vão abrir essa semana que vem. Não falo para ninguém ainda. E são emendas. E olha que interessante. Primeira mão aqui. Primeira mão, ninguém sabe. E olha que interessante, nós tivemos emenda. Eu não posso esquecer ninguém. Vamos para o partido? O PT tem Paulo Teixeira, o Padilha, Alexandre Padilha, que são ministros hoje, mas eram deputados. Vicentinho, o mais antigo deputado, nosso querido, que agora é presidente da CCJ. Rui Falcão. Rui Falcão. Aí nós temos do PSDB, tem um que você conseguiu uma vez, ele continua fazendo, que é o Carlos Sampaio. Carlos Sampaio, Carlão. Ele continua meu colega, promotor de justiça. Ele continua nos ajudando, você que pediu a primeira vez. Do Carlão tem. Tem do Celso Russomano. Olha só. Você sabe por quê? O Celso é primo desse grande gênio, desse maestro,
O russomano, o Rubens. E o Rubens foi lá e falou, bom, faz uma emenda para o Cauim, ele fez, e assim, com a facilidade, ligou, não, vou fazer, pô, meu primo me mostrou o que vocês fazem aqui, é interessantíssimo. Esses são deputados que estão fazendo emenda para a gente, fora além dos de Ribeirão, quer dizer, e para o ano que vem, nós já temos agora do pessoal também, o Boulos. Quer dizer, tem muitos deputados participando. Tivemos da Isapena, no estadual. A de Araraquara também. Como é que ela chama? Eu relembrando. Nossa, que está sempre no Cauim. Bom, enfim, tivemos emenda de muita gente. E essa emenda que estão mantendo no Cauim. Porque nós construímos, meu amigo, na pandemia. Nós fizemos uma loucura. Financiamento. Não, eu acho que. Aliás, o Almirante. Eu acho pensando que quem fez a emenda é o tal de Nelson Augusto Rocha. Nelson Augusto Rocha. Porque ele que emprestou o dinheiro. Que esteve aqui no Resenha Plural para falar sobre economia. Você não falou. Mas o que ele tem na cabeça para emprestar dinheiro para o Cauim? Essa pergunta eu não fiz. Mas eu falo que esse empréstimo é bom porque eles rezam pra gente não morrer, né? Pra poder pagar. Acende uma velhinha todo dia. Mas o Nelson, é interessante, pouca gente sabe disso, mas o Nelson é do Cauim desde quando ele tinha 14 anos. Desde quando ele era capoeira. Ele jogava capoeira. Eu sei que ele é um apaixonado pelo Cauim. E ele jogava capoeira, eu me lembro assim, uma vez, do Grupo Teatro Cauim, um dia eu falei pro Monteiro, Monteiro, aquele menino lá diferenciado. Ele falou assim, claro que ele é diferenciado, ele é filho do Dr. Nelson e da doutora Boema. Eu falei, o que ele tá fazendo aí? Ele falou assim, ele tá no meio da negrada aqui, rapaz, ele se dá bem pra caramba. Cabelo Black Power. Eu já vi foto dele. Eu não conhecia essa época. Mas já vi foto dele. Aí ele ficou bastante tempo lá. E depois ele sumiu. Na Vila Virgínia ele até jogou capoeira. Lá, quando a gente tinha Agência Cultural. Fumaça. Agência Cultural, Banco Ribeirão Preto, Cauim. E aí, rapaz, você sabe que ele sumiu. E um dia eu encontrei o Dr. Nelson, pai dele. O pai dele fez o parto dos 4 primeiros filhos do Sócrates. O Sócrates tem 6 filhos. Os 4 primeiros, com a Regina. O Nelson, Dr. Nelson, que eu chamava de Bob Nelson. Bob Nelson. E que fez o parto, e o Sócrates encontrava com ele e falava assim, ele é meu sócio nos meus filhos. Eu faço, ele tira. E o Magrão brincava. E um dia eu falei, Dr. Nelson, onde é que está o Nelson? Ele falou assim, você não sabe? Eu falei, não. Ele está fazendo faculdade na Unicamp de economia e montou o diretor acadêmico lá. Olha, da Unicamp. Bom, passou um tempo, ele voltou, encontrei com ele, falou, estou voltando. Eu falei, mas teu pai me falou que você ia dar aula na U, ele falou, eu ia. Mas um cara está montando um banco aqui, que é o Cosé, me chamou, eu venho, eu quero voltar para o Cauim. Aí, ele era amigo de infância da Bia, e tá com a gente até hoje. A Tilde foi psicóloga dele. A Tilde e madrinha, né? E aí é uma coisa tão louca, porque esse maluco na pandemia resolve emprestar um dinheiro para a gente construir um prédio. A Débora Duboc, que é uma grande atriz, que é uma das maiores atrizes do Brasil, e começou no Cauim. Ribeirão Pretano. Do Cauim. Começou no Cauim. Ela faz maiores depoimentos sobre a gente. Começou no Cauim com 14 anos. E ela falou, Cachaça, o desespero que ela me ligava, e eu sou casado com a prima dela, 42 anos. Ela me ligava e falava, olha, eu estou apavorado, está todo mundo apavorado aqui, porque assim, todo mundo fechando. E quem fechou não vai abrir mais, porque virava. O teatro fechava em São Paulo, os caras, o que eles faziam? Já tiravam as cadeiras e faziam oficina, como fizeram aqui com o Ribeirão Centro. Porque aí você descaracterizou, não tem como voltar atrás. Então acabou, tira o forro e tal. E ela falou, o Cauim está construindo. É uma coisa assim assustadora. Como é que você. Tá, construímos. Chico Dias, outro grande ator, que é primo do Nelson. Primo do Nelson. A mãe dele, irmã da mãe do Nelson. E eles ficavam assim, então foi o único grupo que cresceu na pandemia. Graças a malucos como o Nelson, você, os amigos. Porque as pessoas não acreditam tanto de gente que tem no Cauim, envolvida no Cauim, né? Não, e de diversidade, de diferentes correntes políticas. A gente conversa com todo mundo. Eu brinco que o que a política separa, a cultura une. Falando nisso, no grande senador Jorge Cajuru. Cajuru de Goiás conseguiu uma emenda pra gente. Através de um deputado de Goiás. De São Paulo. Sim, mas ele como Goiás, senador. Ele é senador por Goiás. Ele fez uma troca. Embora seja aqui da região, da nossa vizinha Cajuru. Não, mas ele conseguiu fazer uma troca, convenceu o cara que o Cauim era importantíssimo. Quer dizer, e essa loucura, por exemplo, eu me lembro assim, quando você entrou no Cauim, Tarso Vidotti tinha 17 anos quando entrou no Cauim. Essa coisa da gente ter muita gente. O Tarso foi meu. Vocês beberam muitos livros do Tarso Vidotti. Ele não bebia, na época a gente bebia. Né? O Tarso foi meu amigo de juventude e foi juiz do trabalho. E se aposentou recentemente como juiz do trabalho. E amigo de bafo, né? E amigo de Comercial Futebol Clube, do glorioso Comercial Futebol Clube. Eu não sei qual que é mais fanático do bafo. Né? O Tarso, futebol é paixão. O Tarso ia no Juvenil. O Juvenil ia jogar não sei aonde, o Tarso ia. Eu falei, vamos lá, depois a gente toma uma cerveja. Eu falei, eu tomo uma cerveja por aqui mesmo. Ô, Dônio, você tem aí um coro cênico.
Isso. Fale um pouco pra gente aí, que também se apresenta no Cauim. Sim, Aliás, sim. o Cauim hoje virou uma plataforma multicultural, não é? Não é só o cinema. É um hub cultural. É um hub, é isso aí. A gente lá abriga o Kabuki, o Ribeirão em Cena, o Coro Cênico Bossa Nossa. E recentemente, estreando aquele espaço, né, que aí foi uma correria para a gente estrear, fizemos o 7º Encontro Brasileiro de Coro Cênico. Trouxemos grupo de Campinas, um de Santos, e fizemos uma reunião. Do Ceará, veio o Maestro Esse Coro Prata. Cênico é um espetáculo. Eu nunca assisti bacana. Pessoalmente, mas eu Muito bacana. acompanho aí pela rede social. É um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo, com o Magno Butti. E Não, que... Quantos anos tem? Já Nossa. tem mais de 20 anos, né, o Bossa. Mas a manifestação de coro cênico é uma coisa interessante, porque todo mundo conhece o musical, né, e conhece a ópera. Né, e o coro cênico é uma coisa um pouco diferente, porque o musical você tem os solos, o coro cênico não, o coro é um personagem. E no caso da ópera, o coro é muito mais parado, estático, né? E o coro cênico associa teatro e música. Então é um trabalho que o Magno vem desenvolvendo há muito tempo. E no Brasil começou com o Marcos Leite no Rio de Janeiro, nos festivais que tiveram várias vezes. O Garganta Profunda era um grande grupo de coro cênico. O Samuel Kerr em São Paulo e a Isaíra Silvino no Ceará. Então esses três... vamos dizer assim, ícones do coro cênico foram as pessoas que tem um viés folclórico bonito, gostoso. Sim, né? também. Nós fizemos um trabalho aqui com uma obra do Márcio Coelho, que foi o Boi Caipira. Você sabe que o único estado que não tem o boi é São Paulo, porque São Paulo tem muito mais uma influência italiana e menos portuguesa, porque o boi é uma tradição portuguesa. Então no Brasil inteiro você tem o boi, desde o sul até o norte, você tem a tradição do boi. E aí o Márcio Coelho inventou um boi caipira, que é uma história que nós levamos para os palcos. Né? Tem na internet, quem quiser procura aí, coro cênico Bossa Nossa. Né? Coro cênico Bossa Nossa, anotem aí, tem na internet, acompanhe a trajetória, porque olha, é muito interessante, muito rico, muito rico. Bacana. E o Kabuki Cachaça? Fala um pouquinho do Kabuki aí. O Gesiel, né? Que o Kabuki é uma escola de cordas. Não, geral, tem de música viola caipira, tem de teatro. Tem, porque está fazendo um trabalho muito bacana. O Kabuki, o Cauim, ele tem 45 anos. Mas teve uma época, que foi a época que o Collor entrou e fechou a Embrafilme, fechou Ancine, fechou tudo que tinha ligação com o cinema. A gente não tinha filme para passar. Então nós fechamos e voltamos às origens, que era teatro. Montamos as oficinas culturais na Vila Virgínia, com o Banco Ribeirão. Depois montamos o Templo da Cidadania. No Templo da Cidadania, começou o Gilson Filho a fazer a Cooperativa Teatro Cauim. E aí foi crescendo, alugamos o cinema onde o Cauim começou e o Kabuki tinha o quarteto de cordas da Sinfônica. O que aconteceu? Que ensaiava lá no templo. Ensaiava lá no templo também, que era tudo ligado ao Cauim. Aí o que aconteceu? Quando surgiu a possibilidade, nós viemos para o centro com o Ribeirão em Cena, que era Cooperativo Teatro Cauim, ali no Mirá, onde foi o Cauim, agora é o estacionamento, na Lafayette 1084. Aí lá chegou uma hora que eu falei, e daí a possibilidade de vir para o Bristol. Quando nós viemos para o Bristol, ficou uma ONG muito carregada, e a gente não podia nem entrar em edital, porque edital para teatro era o mesmo do CGC. Aí criamos o Ribeirão em Cena. CGC, você revelou sua idade, né? Não é CNPJ agora. CGC antigo. Eu sou da época que o cara fala assim, que era Cauim é uma entidade... Hamilton, ele é da época da Hamilton. Não, Cauim é uma entidade cultural sem finalidade lucrativa, não era ONG, era uma entidade cultural sem finalidade, não existia ONG. O que era o Cauim? Uma entidade cultural sem finalidade lucrativa. Era isso. E aí o Kabuki... Aliás, consta que o Dr. Sócrates dá uma definição muito interessante do cachaça, né? Como é que é a definição? É um ente, como é que é? Não, esse é o Palocci. Esse é o Palocci. É o Palocci que um indivíduo não governamental. Ele é uma ING. É uma ING. Cachaça é uma ING. É um indivíduo não governamental. Essa invenção do Palocci, quando o Palocci era prefeito, às vezes a gente brigava muito. Às vezes não, a gente sempre brigava muito. Um dia ele falou, pô, Dono, eu tenho que aguentar esse ING na minha vida, Dono. O que é você? É um indivíduo não governamental. Mesma coisa o Boca Livre. A gente fazia o programa e parava. Aí a gente falou, nós estamos no ar interruptamente há 30 anos. Boca Livre vai voltar? Interruptamente. Nós estamos fazendo agora, inclusive... A revista Cauim. Viemos para te convidar,
que é fazer a TV Cauim, e a TV Cauim vai funcionar. Eu conheci o espaço do estúdio lá, não é? E vai funcionar, porque nós estamos fazendo agora, começa a TV Cauim, nós temos agora uma TV no MST, que começa dia 23. Nós temos 14 bairros que nós vamos fazer esse curso. Cada bairro vai produzir o seu conteúdo. Então, cada bairro vai ter, por exemplo, 2 horas, 3 horas por semana de programa feito pelos alunos do bairro. Nós temos o esporte amador e torneio de várzea, que vai ser feito pelo Schubert, pelo nosso querido amigo Afonso, que está lá no Rio, que é o Nando Antunes, que é irmão do Zico, que é uma televisão que é cobrir a programação de esporte na periferia. E temos um programa rural muito grande de música a produção de plano, como esse programa rural que tem na Globo, que é com a MST. Quer dizer, isso de alimentação saudável. Olha só. Então, e tudo isso feito por alunos. Quer dizer, a televisão, o conteúdo é tudo isso. E vai ter uns podcasts que nós estamos te convidando, quer dizer, para a gente juntar toda essa turma para poder fazer um canal de televisão. Canal do Povo. Canal do Povo, é feito pelo povo. Quer dizer, vai ser feito todinho pelo povo. Assim. Esses celulares todos a gente está tentando multiplicar, nós estamos pedindo para a Receita mais um. Não preciso nem falar que você pode contar comigo, né? Carlos César, você é meu amigo há tantos anos que a gente nem. Eu não conto, eu já ponho as coisas. Ponho o Carlos Intima? Não, eu nem consulto. Já tá na lista. Intima. Põe o Carlos César aí. Você, o Nelson, o Tarso, essas pessoas eu vou pôr aí. Põe na lista, porque é presente. É gente que a gente trabalha junto. E esse tipo de projeto é um projeto assim, porque o que acontece hoje? Eu sou da época, a minha profissão, eu sempre trabalhei com produção de televisão. Fiz cinema, mas a minha vida foi de televisão. E televisão eu trabalhava com o Ikegami, era uma câmera desse tamanho, fazia propaganda, eu fiz mais de 800 propagandas, fazia muita propaganda, fiz muita propaganda. E aquele coisa desse tamanho, e uma qualidade mais ou menos. Depois veio o Beta, depois veio, e foi evoluindo. Hoje, eu tenho certeza, eu vejo trabalhos que eu fiz para televisão, que passava no Fantástico, né, com a qualidade muito inferior do que o celular que eu tenho. Hoje o celular tem qualidade. Quer dizer, e agora, tremenda, para esse tipo 4K. Não dá para comparar. E para esse tipo de televisão que a gente quer fazer, a gente quer fazer uma televisão feita. E é uma coisa tão legal. Você vai ensinar vamos fazer um curso. E essa é transmitida pelo YouTube também. Canal no YouTube. Pelo YouTube. Agora, nada impede da gente ter um canal, não impede, porque é o seguinte, existe um punhado de canal por aí parado. Tem tanta coisa que pode ser feita. O importante. O nosso programa, por exemplo, é transmitido. Fiquei sabendo agora. Pela TV parabólica BR8. Eu não sabia. Sintonia no 573. Parabólica da banda KU. Então eu não sabia. Que é a que tem sido distribuída, inclusive, aí no programa Bolsa Família. Né? Tem todos os canais abertos. Tem todos os canais abertos. Além de outros canais alternativos, como a TV BR8. O que a gente quer fazer é entrar onde tiver brechas. Porque, na verdade, o que a gente tem lá hoje, quer dizer, é muito legal quando você vai passar um filme, por exemplo, do Fellini, se você tiver um curta-metragem de um cara da periferia daqui. Porque a qualidade é muito boa. A molecada sabe fazer. Nós fizemos agora recentemente um curso de curta-metragem que a molecada fez trabalhos maravilhosos. É incrível, com uma semana de aula, porque os caras sabem tudo. O que precisa? Eles não têm ainda noção da linguagem cinematográfica. Para isso tem o Cauim. Para isso a gente vai passar filme lá. Para isso, olha, isso aqui é um treva. Por que foi feito isso? E com profissionais que têm expertise. Sim, e o Cauim é um cinema que é ligado. Nós temos uma série de cineastas. Reinaldo Volpato, como um gênio. Volpato, é difícil você achar um filme paulista da década de 70, de 80, que não tem a mão dele. Ele foi montador, foi diretor. Tem o João Batista de Andrade. João Batista. Amigo. Falei com ele ontem, está com 81 anos. Falou, Caixa, eu quero ir para Ribeirão. Estou morando em São Paulo aposentado. Está escrevendo um livro atrás do outro. Quero ir para. Eu estou ajudando a montar um cineclube em Ituiutaba, que é a cidade que ele nasceu, que vai chamar Cineclube João Batista de Andrade. Então ontem ele me ligou, falou, então tem o Batista, tem o Tony Venturi, que é marido da Débora Venturi. Esse cineasta todo, Wagner Carvalho, eles filmam, estão filmando, mas tem um intervalo entre as filmagens. Tem Chico Dias, tem Débora Duboc. Esse pessoal tem uma ligação muito grande com a gente. Então qual é a ideia? Eles vêm para cá. Caixa, vamos para Ribeirão, vamos dar aula para fazer workshop. Ir na periferia, fazer. E outras coisas. Nós temos um projeto muito grande com o pessoal do MST há muitos anos. Inclusive lá no Instituto Florestan Fernandes, que é a escola deles, que vem gente do mundo inteiro. Que tem o campo em homenagem ao Sócrates. Tem um grande campo em homenagem ao Sócrates. Projetos de sustentabilidade. Né?
de proteção ao meio ambiente. Isso É maravilhoso. E era um sonho do Sócrates também. Quer dizer, o Magrão ele tinha uma coisa, o Duzão, né, que é filho dele, os 6 filhos dele têm esse interesse, me ligam às vezes e falam, Cássio, como é que era o projeto do meu pai? O teu pai tinha um projeto que era a coisa mais simples do mundo. Ele falava, Cachaça, é muito simples de implantar esse projeto. Por exemplo, eu sei jogar bola porque eu jogava num terreno cheio de galho, quebrava a vidraça do Sérgio Ferreira da Clotilde, que era vizinho. Mas era um terreno que era cheio de galho, então eu vivia batendo no tronco da árvore, quebrava tudo. Então, a periferia, se você tiver um cara, que é um estudante de educação física, você der uma bola para ele, de basquete, uma bola de vôlei, uma rede, e um salário, ele vai daqui e põe ele num bairro, dali vão sair os maiores craques do mundo, porque o cara não tem nada. E é só um cara. É um cara. Se você puder registrar isso, ou seja, fazer uma televisão, que na época não era tão simples, porque ele morreu faz 12 anos já. Mas se você puder registrar isso, fica melhor ainda. Quer dizer, hoje a gente pode fazer tudo isso. Multiplica, né? Olha que coincidência. Antes de começar aqui o nosso programa, eu conversava com o Juninho Fonseca. Esse é grande. Juninho Fonseca. Esse é apaixonante. Aqui na sala ao lado. Conversávamos exatamente sobre isso. O esporte também, a inserção do esporte na educação. A importância do esporte para a educação, de todos os esportes. Vou até fazer uma conversa com ele num dos próximos podcasts aqui. O Juninho é uma pessoa porque incrível. ele tem uma cabeça extraordinária e conhece do tema. E o Juninho era o melhor. Assim, era o melhor. Eu dirigi muitos anos o programa do Magrão. O Magrão falava, não traz ninguém de futebol, não. Porque ele não gostava de ficar falando de futebol, ele gostava de música, porque o cara ficava tocando, ele era muito vagabundo, ele ficava ouvindo, não precisava fazer programa. E ele não queria saber nem quem era. Eu falava, vou dar um subtítulo. Não me conta quem era, não. Quero saber na hora, porque senão. Aí você chegava e é você? Você não me falou, você não queria saber, o imbecil. Mas o Juninho ele adorava. Falava, leva o Juninho. Porque o Juninho é o cara que tem uma história maravilhosa. Ele fala assim, Cachaça, esse negócio de democracia corintiana era uma mentira. O Juninho fala. Que eu treinava, os índios treinavam pra caramba. Agora o cacique ficava lá. Na boa. Tomando cerveja, dando entrevista. Agora, falando de democracia. Aí na hora do jogo, se você não desse a bola pra ele, eles te matavam. E o Sócrates morria de rir. Ele que fez aquela história de um dos casamentos do Sócrates, que ele não foi. Ele falou, pô, gente, se não for no meu casamento, ele falou, ô, Magrão, desculpa, mas no próximo eu vou. É verdade, isso é real. É o Juninho Fonseca, esse gênio. E deve ter ido no próximo também. Não, mas teve casamento. O Dácio Campos falava, Cachaça, o que eu tenho de crediário, porque o que eu dei de geladeira pra ele, dá uma geladeira. Eu sou padrinho, uma geladeira, eu fico com o crediário. Já tinha uma poupança lá para Antes de comprar os acabar de presentes pagar, do ele já- doutor. Antes de acabar de pagar, ele já tá com O outra. Juninho Fonseca agora é jornalista, né? Fez jornalismo. Ele faz um programa. Fez faculdade de jornalismo. Né? Fez e faz um Uma programa figuraça. sobre futebol junto com o Zenon, não é? O Homem de E Olinda. que, além dele ter o canal no YouTube, o programa dele também vai para a TV BR8. Esse é uma figuraça. Aí Esse vai pra TV BR8. Adoro. Estava agora falando dele esse dia em São Paulo também, que a gente estava conversando do Magrão. Porque agora, dia 30 de março, agora, vai ter uma rua em Paris com o nome do Sócrates. E aí o Raí ligou e falou, bicho, vocês têm que ir. Falei, pô, aí não temos dinheiro para ir para Franca. Você vira. Aí nós conseguimos montar um esquema, o Rodônio tem um punhado de parceria lá na França, nós estamos indo. Está indo uma turma grande. Porque, olha que loucura. O Sócrates vai ter uma rua em Paris. Não é pouca coisa, hein? Não, cara. Não é pouca coisa, hein? Isso aqui que é isso? Quer dizer, pô, é uma hora você fala assim, cara, esse cara é Paris, cara, o cara vai ter uma rua com o nome dele. Isso vai pro resto, acabou, vai pra eternidade. E as pessoas não sabem da importância desse homem. Aí nós estamos indo para lá. Vai uma turma muito grande, porque o Rai tem razão, cara. A gente tem que ir, tem que homenagear esse homem de qualquer jeito. Estaremos lá. Sem dúvida. E é muito, e isso é uma coisa assim que o mundo sabe quem foi esse cara, né? O mundo sabe quem foi Sócrates. E para nós é muito importante, que dentro do Cauim ele era um irmão, né? Ele, quando ele aposentou, ele chegou e falou, eu quero ficar aqui. Ele ficava muito mais no Cauim do que a gente, porque a gente ia em banco, ele ficava lá o dia inteiro. Ele escrevia os artigos dele lá. Fizemos o balcão com a altura do cotovelo dele. Ele escrever. E era aquela coisa maravilhosa, né? Quer dizer, e muita gente não sabe que é esse cara. Muita gente não vai, né? Agora que ele está sendo homenageado no Brasil. Muito pouco. Não, criaram aquele prêmio Sócrates para homenagear os jogadores que têm ação social contundente. Agora, todo ano, premia alguém, algum Prêmio jogador. Sócrates. Prêmio Sócrates. Não, e o Juninho, né, o filho dele que tem
tem uma escola de futebol aqui, Sócrates Júnior, tá aqui em Ribeirão. Sim. E ele ele, o Duzão, falava, mas o pai era da Cauim, pô, e ninguém fala isso. Porque o papai trabalhava lá dentro com vocês 24 horas por dia. Então, mas muito desse... Como abriu porta, hein? E a gente Como tem que reconhecer que, infelizmente, a grande maioria das homenagens são homenagens póstumas, né? O Nem se gostoso fala. é homenagear em vida também, né? Por Para isso que o que homenageado se sinta bem. Por isso se que o sinta- Bloco Berro só homenageia quem tá Você vivo. sabia, né? É, Tem é os carnaval isso. nossos não tem. É Morreu, isso. não tá. Morreu, não não morre faz. que você não sai, você não vai É ser isso. homenageado nunca. Por quê? Tem que homenagear o cara em vida. Mas o Sócrates, nós homenageamos ele demais até. Eu acho que ele era muito folgado também. Que ele era uma figura. Nos 50 anos dele. Ele era Ô, uma Dona. figura que brincava muito. Conversa tá boa, ficaremos aqui o resto da noite, Muito né? tempo. O resto da noite. Uma conversa dessa, talvez até a cervejinha e tal, né? Gostei. Velho, É um convite para voltar É dessa uma vez. conversa com boa de boteco. Sempre falo bebo com moderação, mas é uma conversa boa, conversa de boteco, né? Conversa entre amigos, coisa gostosa. Quero que você dê o seu recado final, meu caro. Dê o seu recado final para o nosso público aí. Não, eu queria fazer um convite. Nós estamos agora com um novo projeto no Cauim, que é a Sexta Musical. Começa dia 15 de março. Então quem não tem uma programação aí para começar a assistir, vamos começar com coisa autoral. Quem coordena isso é o Fabiano Rangel. Então nós vamos ter uma série de apresentações musicais Em dentro Ribeirão do Preto teatro. tem músicos fantásticos. Fantásticos. E nós estamos abrindo espaço para quem tem música autoral, quem compõe, quem faz sua própria música. A gente vai começar dia 15 de março. Olha aí, gente. Toda sexta-feira, a partir do dia 15 de março, vai ser um espaço para música em Ribeirão Preto. Isso estará no site do Cauim? Vai, sim, sim, Ó, sim. Já tá, cineclubecauim.org.br? Já tá. Eu não sei. Cineclube Cauim é ponto .com. .com.br. Eu sou analfabeto Cineclube digital. Eu falo assim, Cauim aparece. .com.br. Comece a acompanhar o site do Cauim É isso. e lá vocês terão E informações sobre tudo que acontece na cultura de Ribeirão Preto hoje, que é capitaneada pelo Cauim, não é? Então fica- Nós temos o convite. diversos lugares onde a cultura poderia ser desenvolvida em Ribeirão Preto e isso infelizmente não acontece. Quem capitaneia, não é, a cultura em Ribeirão Preto é o Cineclube Cauim. Cachaça. E é importante... Seu lembrar, recado assim, final. seu recado, assim, essa música, vai começar com blues, né? Que é um pessoal do blues, que fizeram todo o som lá. Então, toda sexta-feira. E uma outra coisa que a gente lembrar, esse espaço do Cauim, que é Cauim, Ribeirão de Sena, Cabuque... Que é o Memorial do Aquífero Guarani. Ele chama Memorial do Aquífero Guarani. É uma homenagem que assim, era o sonho do nosso querido Luiz Eduardo Garcia, que era um dos fundadores do Cauim, que infelizmente faleceu. E ele tinha esse sonho, ele trabalhava com a bacia do Rio Pai, esse sonho de fazer a coisa com água. E nós fizemos essa homenagem. Então, portanto, qual é o maior produto feito com a água do Aquífero Guarani? É o chopp. É o chopp. E que o Marcelo trouxe de novo para Ribeirão, com a Colorado, a cerveja Cauim, a nossa homenagem. Então, nós temos lá um grande... Como é que chama aquele? Um container com várias bocas de chopp, e cada uma vai ter um chopp de Ribeirão. A partir do dia 15 já vai estar funcionando. Então Ribeirão nós vamos Preto ter que é um grande polo cervejeiro, Ah, né? sim. E o cara que trouxe isso é o nosso querido Marcelo. Marcelo Quem Carneiro. deu o pontapé inicial, o Marcelo Carneiro da Rocha. Isso, e fez a Que cerveja. fundou a cervejaria Colorado. E que fez a cerveja Cauim e que doou o terreno para a gente construir. Olha aí. Então, então vai ter assim, a ideia é que cada pessoa que vier, vai ter todos os chopps de Ribeirão Preto. A ideia, assim, agora nós temos 8 bicos, 6 da coisa, e vai ter esse espaço para... Você faz sua cerveja, você tem espaço, vai ter espaço para vender lá. Desde que seja feito com a água do Aquífero Guarani. Então vai ser um ponto turístico de cervejeiro também. Olha aí. Maravilha. O meu recado final vai aí para quem é da educação. Os secretários de educação dos municípios, os prefeitos municipais. Vamos investir em educação pelo cinema, pela arte. Não é? Vamos levar o cinema para dentro da educação. Porque o cinema, acreditem, quem ainda não tem essa consciência, o cinema é uma ferramenta extraordinária, não é, de auxílio no processo educacional. Então, nós vamos ficar por aqui, não antes de eu pedir que vocês deixem aí o seu like, não é, que compartilhem essa nossa edição com os seus amigos, com os seus grupos de WhatsApp e
Até a próxima.